Olá, pessoal! Vamos para o nosso segundo Papo Elevado e hoje o nosso convidado é um elevado, Henrique Suzuki. Suzuki, Prazer. obrigado pela Obrigado a participação. você. Um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre marketing conversacional, inteligência artificial e automação de WhatsApp, RD Conversas, porque essa é a especialidade aí do Suzuki. Para começar, Suzuki, então explica para a gente o que é marketing conversacional. Bom, marketing conversacional é uma estratégia focada em conversas em tempo real. E essas conversas elas podem ser feitas através de duas ferramentas hoje. Através do chatbot ou através de assistentes virtuais, né? O importante do marketing conversacional é você garantir uma comunicação imediata, né? Você realmente entregar para o lead as informações que ele está buscando, né? E com isso conseguir atrair ele e entender a dor dele para pré-qualificá-lo para o processo comercial. Legal, mas antes de evoluir, qual que é a diferença? Tu falou chatbot, assistente virtual. Boa pergunta, Lucas. Hoje muita gente tem dúvida disso, né? O chatbot, Lucas, ele é nada mais nada menos, vamos imaginar uma árvore de decisões, onde eu pré-configuro e seto mensagens, né, já pré-definidas, e conforme a pessoa ela vai respondendo, ela vai recebendo aquela mensagem pré-configurada. Tá. Então, é como se fosse um menu automatizado. Tipo uma URA de telefone? Tipo uma URA de telefone, né? Então, eu dou opções, né, para o lead poder selecionar, e conforme ele vai selecionando essas opções nas árvores de decisão, ele vai recebendo as mensagens. Já por sua É vez... aquela coisa do... Se você quer falar comercial, digite 1. Se você quer falar com financeiro, digite 2. Mais ou menos isso? Exatamente isso. Tá. Tá? Só que dentro das ferramentas, né, dos aplicativos de conversa, como Claro. o Instagram, o Facebook Messenger e o próprio WhatsApp. Né? Tá. Agora, já o assistente virtual, ele já é um outro nível de marketing conversacional. Porque você acopla uma inteligência artificial junto ao RD Conversas. Né? E aí você tem, por exemplo, um chatbot elevado. Legal. Por quê? Esse chatbot ele é capaz de te compreender independente da forma que você falar com ele. Então você deixa de ter opções pré-definidas e você pode fazer uma pergunta aberta, deixando o seu lead responder como ele quiser. Você já aplicou isso em algum cliente da Eleven? Sim, na Eleven nós aplicamos isso na Dental Prev, por exemplo. Né? Na Dental Prev nós utilizamos a inteligência artificial. Teve dois momentos na Dental Prev, Lucas. Primeiro nós começamos com o chatbot. Tá? Então fizemos isso para entender como que o lead da Dental Prev ele se comunicava com a empresa. Né? Porque hoje, enfim, a Dental Prev é uma assistência odontológica. Então nós temos ali diversos públicos. Né? Nós temos o público mais novo e temos o público, né, com mais idade. Então, cada um desses públicos ele se comunica de uma forma diferente, certo? Então, primeiro buscamos entender através do chatbot como que esse público ele interagia, né? Ele buscava, né, resolver as suas dúvidas. Que tipo de perguntas fazia nesse sentido? Exatamente. Legal. Então, a gente construiu essa árvore de decisões, esses menus automatizados e conseguimos, com o passar do tempo, coletar esses dados e aí, então, aprimoramos o nosso chatbot. Acoplamos uma inteligência artificial e aí conseguimos, então, deixar as perguntas abertas. Então, hoje, se você chamar a Dental Prev, por exemplo, no WhatsApp, a inteligência, né, ela vai te perguntar: oi, como posso ajudar você hoje? E já, né, autossuficiente de interpretar qualquer tipo de resposta que você colocar e aí sim né, fazer a devida tratativa. Se eu falar que eu quero agendar uma consulta, vai me dar opções. Se eu falar que eu quero a segunda via de boleto, resolve meu problema financeiro. Legal. E é importante destacar, né, Lucas, que essa implementação que nós fizemos na Dental Prev, ela utilizou da própria inteligência artificial do próprio RD Conversas. Né? Então, não foi assim... Isso é importante destacar também, pessoal. Você que está adquirindo aí o produto do RD Conversas, o próprio RD Conversas ele possui uma inteligência artificial dentro dele. Né? É claro, Lucas, a gente não está falando ainda, né, de uma inteligência artificial como um chat GPT. Uhum. Né? Mas que dá para integrar. Mas que dá para integrar também. Tá? Legal.
E me conta, Suzuki, um pouco dos números desde a chegada do marketing conversacional, né? Porque até então a gente trabalhava muito o inbound marketing, disparos de e-mail, etc. E agora todas as empresas estão querendo fazer marketing ou fazer algo via WhatsApp. E, assim, é bem legal destacar isso, Lucas. Você poderia falar... a gente tem diversos aplicativos conversacionais no Brasil, né? Você tem o Telegram, por exemplo. Você tem o Facebook Messenger, o Instagram. Por que você falou WhatsApp? Mas eu tenho a resposta para isso. Pesquisas dizem que mais de 95% dos brasileiros utilizam WhatsApp diariamente. E a mesma pesquisa diz que... Todo mundo. Basicamente todo mundo, né? Que a taxa de abertura de uma mensagem de WhatsApp chega, no Brasil, a 98%. Lucas, Caraca. é muita coisa, né? E eu digo por mim mesmo. Por mais... Compara com taxa de abertura de e-mail. Poxa, não é verdade? Então, e tudo isso, Lucas, né, já era uma realidade quando o marketing conversacional chegou. Qual é o resultado? Hoje, campanhas de WhatsApp convertem... A taxa de conversão é 26% maior do que, por exemplo, em um formulário ou em um pop-up do site do cliente. Caraca. Né? Então, realmente, assim, a gente está falando de um novo patamar de taxa de conversão. Mas aí que a gente vai até tocar isso mais para frente nesse assunto, né? Não adianta também eu só ter uma boa taxa de conversão. Eu tenho que garantir, né, que eu vou dar conta de suprir, primeiro, o volume, né, de atendimento, né, e também de que eu vou realmente sanar a dor que aquela pessoa, né, enfim, está procurando, está entrando em contato, né? Legal. Ô, Suzuki, eu fiz minha pesquisa para conversar contigo e um dado que eu achei interessante é que 30% das vendas realizadas por WhatsApp no Brasil acontecem das 18 às 8, que é exatamente um horário onde geralmente as equipes comerciais não estão trabalhando. E isso mostra como esses assistentes virtuais e não chatbots são importantes para a venda, né, nessas situações. Você tem mais exemplos, sejam de marcas grandes ou então exemplos que você implementou na Elevon, que mostrem esses tipos de casos de uso? Tenho sim, Lucas. Olha só, nós temos, por exemplo, um exemplo grande, para todo mundo que está nos ouvindo, provavelmente vai conhecer, né? Que é a Bia, do Bradesco. A Bia do Bradesco, né? Essa assistente virtual, né? Ela diz os números das pesquisas que ela aumentou, né, o número de atendimentos de fato iniciados e realizados, né, em cerca de 60% na taxa de satisfação do cliente. Tá? Então, ou seja, ela aumentou em 60% a satisfação do cliente no atendimento e reduziu o tempo de atendimento em 40%. Olha só, né, a força da Bia. Agora, trazendo aqui para um projeto que nós implementamos. Tá? Por exemplo, vamos voltar ao caso da Dentalprev. A inteligência aplicada na Dentalprev, ela não só aumentou em 20% a taxa de lead qualificado, a taxa de lead conectado. Porque uma coisa é você ter lead convertido. Uhum. Outra coisa é você estabelecer uma conexão com esse lead. Conversar com ele. Conseguir com que responda. É muito comum empresas chegarem até a Elevon e reclamarem, né, quando elas vêm querer contratar os nossos serviços, reclamarem de, poxa, até outras agências, ou enfim, meu time interno, fazem a gestão de tráfego, geram leads, mas eu não consigo conversar com esses caras. O time comercial, né? Meu time comercial manda mensagem no WhatsApp, ninguém responde, liga, ninguém atende e tal. Isso é a taxa de conectividade. Exatamente. Essa que a gente está chamando de taxa de conectividade, né? E essa era uma das principais dores da Dentalprev, porque o volume de leads nunca foi um problema, né? Agora, realmente, a taxa de conectividade. E aí, com essa inteligência, nós conseguimos aumentar essa taxa de conectividade e, além disso, Lucas, reduzir o churn. Como? Né? Então, aí a gente
começou a entender com base, e aí é aquilo, né? Data-driven. Cara, você olha para os dados e você começa a identificar padrões, né? Então, nós percebemos que havia um alto volume de pessoas que entravam em contato, né? E pediam o cancelamento. E toda vez que, até então, era a operadora que entrava em contato com cada lead, ela reportava sempre que o principal motivo eram motivos financeiros, né? E ela, por sua vez, já tinha uma condição pré-definida com a gestão da empresa para oferecer uma condição especial para aquela pessoa tentar não cancelar o plano, né? Bom, o que fizemos? Entendemos como que poderia funcionar isso com o uso de uma inteligência dentro do chatbot e implementamos, né? Bom, o número diz o seguinte: nós conseguimos reduzir o cancelamento. Legal. Né? Em cerca de 60%. Né? De um ano para o outro. Então, é muita coisa. E você tem um indicador de quantos por cento dos atendimentos, no caso da Dentalprev, são feitos pelo chatbot integralmente? Hoje chega a 85%. 85%? 85%. Dos chamados via WhatsApp ou Instagram ou qualquer canal desses, o chatbot dá conta de responder do início ao fim. Do início ao fim, sim. Sem envolver humanos. Exatamente. Por ser uma assistência odontológica, grande parte dos atendimentos possui características de perguntas rápidas mesmo, né, Lucas? Então, a pessoa ela quer simplesmente tirar uma dúvida básica, ou, por exemplo, a pessoa está precisando da segunda via da fatura dela para pagar a mensalidade, né? Então, ela entra lá, hoje o chatbot já consegue, ela dá as informações, o chatbot já consegue direcionar ela para o setor e fazer o pagamento, né? Então... Muito bacana. E deixa eu te perguntar, como que você consegue mensurar ROI da implementação de um chatbot ou de um RD Conversas, né? ROI é retorno sobre o investimento, mas falando de uma outra forma, como que dá para medir se vale a pena implementar uma solução dessa? Essa é uma excelente pergunta, né, Lucas? Porque, afinal de contas, essa é a resposta que vai definir se eu vou investir ou não, né? Exato. Então, bom, vamos lá. Se eu vou continuar investindo, né? Mas vamos partir do princípio, né, Lucas, que uma vez que você tem a ferramenta implementada, onde você centraliza todos os atendimentos, você já começa ali a registrar dados e claramente metrificá-los, certo? Então, o próprio RD Conversas, ele já tem um dashboard bem visual, bem fácil e com alguns KPIs já importantes ali que vão ajudar a gente nessa análise do ROI. Tá? Então, por exemplo, o número de atendimentos realizados pelo bot, o número de atendimentos concluídos pelo bot, o número de atendimentos realizados por operador e por setor. Por horário também? Por Deve horário, ser importante por isso. dia da semana, por exemplo. Sábado, domingo, feriado. Exatamente. A gente também tem, por exemplo, KPIs de tempo médio de espera. Ou seja, né, será que hoje... E a pergunta, eu sei que é uma pergunta provocativa, mas qual é o consultor comercial que mede o seu tempo médio de atendimento e o seu tempo médio de espera que ele tem da fila dele de atendimento? Concorda, Lucas? E isso, o gestor, no caso, que implementou a plataforma, ele vai conseguir ter isso e pode, né, ajuda ele até a gerir o time comercial dele, né? Como disse o nosso amigo Vini em um outro episódio, né? Quando você começa a ter dados, você pode até clusterizar os leads, categorizá-los, né, e direcionar conforme, né, uma carteira de leads. Eu tenho esse consultor comercial que atende melhor, eu posso direcionar para ele, tá? Mas para resumir a pergunta e, de fato, respondê-la com relação ao ROI, uma vez que a gente consegue medir os dados, né, e uma coisa bacana que vale a pena pontuar aqui, Lucas, é que o RD Conversas, integrado ao RD Marketing, a gente consegue ter a origem desse lead. Então, eu sei de qual campanha especificadamente aquele lead veio, certo? Então, eu ia fazer essa pergunta. Como integrar o RD Conversas com o marketing, com o CRM, tirar proveito disso?
Então vamos já falar de multiproduto. E aí, porque é necessário falar de multiproduto para a gente chegar no ROI. Tá. Então, hoje, o RD Station, ele possui esses 3 produtos, como você já bem citou, e eu vou fazer a trajetória para você do lead, o caminho do lead. Tá? Então, ele converte, por exemplo, em um formulário do site, tá? E ele vai para dentro do RD Marketing, certo? Automaticamente, por uma regra de automação, a gente já dispara para ele uma mensagem no WhatsApp dele. Pelo Conversas. Pelo RD Conversas. Tá? Assim que ele interage com essa nossa mensagem, ele já está dentro do RD Conversas e aí seja o chatbot ou seja o assistente virtual, vai fazer a tratativa dele, a pré-qualificação dele. Quando o chatbot ou a assistente virtual conseguir, de fato, qualificá-lo, ele registra já dentro do RD CRM aquela oportunidade. Ele registra o lead e registra a oportunidade, já dentro de um funil específico que a gente pode definir, inclusive a etapa. E aí já cai pro vendedor. E aí já cai pro vendedor fazer. Caindo pro vendedor, Lucas, né? Aí voltando à questão da origem. Como a gente tem bem claro quais leads vieram de quais campanhas, conversaram com o chatbot, conversaram com a assistente e realmente tornaram-se vendas, a gente consegue então fazer o cálculo do ROI. Legal. Né? Porque eu sei que eu investi, por exemplo, R$10.000 em Google Ads, R$20.000 em Meta Ads. Isso aqui me gerou, por exemplo, 200 leads. Dos 200 leads eu conversei com 190 leads. Dos 190 leads eu fechei 90 vendas. E aí eu, claramente... Tem um retorno desse investimento. Isso. Mas você está focando muito em vendas, mas também a gente pode calcular o retorno do investimento em questão de atendimento mesmo, né? Ele não precisa ser só utilizado para vendas, mas como para um assistente virtual para resolver a questão de suporte, de financeiro. Sim, e aí eu acho que a avaliação do investimento ela é no sentido de quantos atendimentos esse chatbot fez e, né, isso substituiu quantas pessoas, digamos assim, né, substituiu um investimento nesse sentido. Deixa eu te fazer outra pergunta. Na Eleven, vocês já utilizam essa solução para a própria Eleven? Para a própria Eleven, isso nós temos a Amélia hoje. Legal. Então, se alguém aqui que está nos assistindo quiser testar como isso funciona, pode chegar lá no Instagram da Eleven ou no WhatsApp da Eleven, mandar um oi que a Amélia vai conversar e você pode fazer qualquer pergunta. Exatamente. Hoje a Amélia, a nossa assistente virtual, ela está integrada com um chat, né, GPT, e ela tem total capacidade para fazer o atendimento, para tirar dúvidas, como você bem colocou agora. Ela é autossuficiente para não somente atuar como no sentido comercialmente falando, mas ela pode tirar uma dúvida, te esclarecer uma dúvida. Por exemplo, você não sabe o que é inbound marketing, por exemplo, quer saber agora de uma forma rápida. Chama a Amélia e pergunta, Amélia, o que é inbound marketing? Ela vai te responder. Legal. E ainda te traz de presente um case da Eleven. Show de bola. E para finalizar, Suzuki, traz para mim exemplos de aplicação do marketing conversacional para uma construtora ou imobiliária e para uma empresa de serviço em geral. Tá. Vamos lá então. Construtora imobiliária. Geralmente, no setor da construção civil, nós trabalhamos, o mercado trabalha por produto. Uhum. Né? E aí, tem construtoras que têm muitos produtos, né? Imobiliárias, então, quanto mais produtos, melhor, né? Então, Lucas, eu acho que assim, o grande ganho fazendo uso do marketing conversacional no setor da construção civil é realmente você conseguir entregar o produto certo para a pessoa certa. Mas vamos explicar isso melhor. Através do marketing conversacional, né, do uso dessas inteligências, a gente consegue, ao longo das conversas, ir pegando o que essa pessoa está buscando. Né? Então, por exemplo, entrou alguém buscando um apartamento de 2 dormitórios, certo? A partir desse momento, a inteligência já guardou essa informação e já registrou dentro do CRM e do RD Marketing, dizendo que essa pessoa tem interesse nesse tipo de produto. A partir desse momento,
essa pessoa, em toda a estratégia do marketing conversacional dessa construtora, ela só vai receber produtos de 2 dormitórios. E assim sucessivamente para qualquer outro tipo de característica desse produto ou desse imóvel. Uhum. Então, você pensa o ganho, porque vamos lá também voltar ao que o RD Conversa pode fazer. Né? Ele não envia só mensagem de texto. Não é, toma aqui o link da página do meu produto. Não, a gente pode enviar o vídeo, a imagem, o arquivo PDF com a tabela de valores ou com a planta baixa do empreendimento. Legal. Né? Mas eu tô imaginando que ele também pode perguntar em que bairro você prefere morar, se você tem filhos, se não tem filhos. E a própria assistente virtual e alimentando um pouco mais para poder oferecer um produto perfeito para aquela pessoa. Exatamente, Lucas. E a gente vai armazenando essas informações. E aí, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos criar uma planilha, como se fosse uma base de dados, a base de conhecimento para a inteligência artificial consultar. Onde lá vai ter os produtos e as características desse produto. Né? Então, a gente vai fazendo esse cruzamento de dados com o que eu tenho de informação do que o meu cliente quer, como você bem colocou, qual é o bairro que ele procura, qual é o município, se é beira-mar, se não é beira-mar, né? Com a minha base de dados. Então, a inteligência ela consegue cruzar esses dados e oferecer, como eu falei, o produto que realmente, no caso, o lead ele tem interesse. Né? Legal. Eu acho que vale a pena a gente falar também no segmento de escolas, né? Que a gente implementou, inclusive, um projeto aonde o lead, a pessoa interessada, a família, né? Os pais convertem para agendar uma visita. A assistente virtual já faz as perguntas, qual a idade do seu filho, qual o bairro que você mora, para validar que é um bairro perto ou não do colégio, porque esse é um dos principais fatores de conversão. Já sugere uma agenda baseada no Google Agenda, digamos assim, dos consultores. Já faz o agendamento, no dia da visita já manda um WhatsApp confirmando e já começa a mandar vídeos sobre a escola, fotos sobre a escola, e depois da visita também faz o follow-up caso não fechou naquele momento. Então são várias as aplicações, a gente poderia ficar aqui nesse papo elevado por umas 3, 4 horas conversando essas possibilidades, mas eu preciso finalizar e a última pergunta é: o que precisa uma empresa, alguém que está assistindo aqui nós, para contratar essa solução na Elevon? Lucas, para contratar essa solução da Elevon, a pessoa ela precisa ter um processo bem definido de como ela quer abordar o cliente dela. Porque, afinal, o marketing conversacional nada mais é do que eu fazer a mensagem dessa empresa chegar para o público dela. Certo? Então, ela tem que ter claro qual é a mensagem que ela quer passar e a única coisa que ela precisa. Né? Claro, ela vai contratar a ferramenta, vai chamar a gente da Elevon, nós vamos fazer todo o diagnóstico e passar para ela, né, qual que seria ali a ferramenta. Por exemplo, é chatbot ou é assistente virtual? O que é melhor? Né? É caso a caso, né, Lucas? Então, primeiro vai entrar em contato com a Amélia. Exatamente. A Amélia vai fazer algumas perguntas, aí vai ter uma reunião contigo para fazer esse diagnóstico e aí a gente avança no projeto. É isso aí, sem sombra de bola, dúvidas. Suzuki. Uma curiosidade, né, Lucas? Você sabe por que o nome Amélia? Não tenho nem ideia. Não? Não. Então, olha só, né? Eu vou falar porque a gente, né, criou recentemente e se vocês olharem, né, a marca da Elevon, o logotipo da Elevon é um avião, não é verdade? E, poxa, nós queríamos um nome que terminasse com IA, Claro. de inteligência artificial, né? E fomos atrás, então, de um nome e o mercado sempre utilizou nomes femininos, né? Alexa, Siri, Bia, Nath, e por aí vai, né? E fazendo as pesquisas, né? Pensamos, poxa, tem que estar conectado à aviação e tem que estar conectado à inteligência artificial, tem que ser um nome feminino. Fazendo a pesquisa, a primeira mulher a pilotar um avião, a ser realmente considerada uma pilota, o nome dela, Amélia. Então, que legal. por isso é a Amélia.
Tudo a ver com o meu negócio. Deu Então vou bem te certo. devolver a pergunta. Vamos lá. Sabe por que o nome Elevon? Por que o nome Eleven? Essa tu tem que saber, Suzuki. Eu sei. Posso responder? Pode responder. Pra quem não sabe, o Suzuki também é piloto de avião. Bom, Eleven, né, é aquele componente, é uma parte da estrutura mecânica mesmo, né, do avião, que é responsável por comandar, dar o movimento ali para toda a parte mecânica da parte enfim, dos alerons, né, para comandar o movimento de cabragem do avião, ou seja, né, para ele ir para cima, para ele realmente decolar, ou seja, ele elevar. Né? Legal. Por isso que a Elevon vai elevar a sua empresa para o próximo nível. É isso aí. Chama a Amélia. Se você gostar, conversa, preenche lá os dados. Você vai conversar comigo, vai conversar com a Cibele, com o Lucas, e a gente vai implementar para você essa inteligência artificial para o seu marketing conversacional. Valeu, Suzuki. Valeu. Obrigado, Lucas.